Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início à nossa aula desta noite, primeira aula do nosso terceiro módulo. Aqui está, dispensações bíblicas, está ali também no slide. Hoje chegamos então à nossa terceira disciplina, desse total de 10 do nosso curso médio, e nós já damos bem-vindo a todos os irmãos presentes, aos que estão acompanhando à distância, os que estão agora ao vivo e os que acompanharão em um momento futuro. Deus abençoe a todos e vamos dar início então à nossa aula. Vamos, os que estão presentes, nos colocar sobre os pés, vamos orar e iniciar a nossa aula desta noite. Querido Deus e Pai, graças rendemos a Ti uma vez mais por termos do Senhor a bênção, o privilégio de estar reunidos para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada aluno que aqui já está presente, sabendo que alguns ainda estão a caminho. Pedimos que o Senhor os abençoe, guarde, livre de todo mal, traga-os em paz. Aos alunos que nos acompanham neste momento à distância, que o Senhor também os abençoe de uma forma grandiosa, especial, dando a todos, a Deus, uma aula frutífera, abençoada, tudo para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, irmãos, então nós estamos aí dando início à nossa disciplina das dispensações bíblicas. Na página 5 nós já temos aí um sumário das dispensações que iremos estudar, além da introdução, que será a aula de hoje, os capítulos que se seguem, 7 capítulos, 7 dispensações, a saber, a da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Antes de darmos início, eu vou fazer aqui uma introdução da introdução, para chamar a atenção dos irmãos, os que aqui estão, os que estão em casa, que, diferentemente das duas disciplinas que já estudamos, teologia devocional, teologia prática, teologia da vida cristã, e a teologia ministerial, as quais nós vimos várias doutrinas e as suas respectivas aplicações práticas, nós conseguimos ver facilmente, à medida que estudamos, nós conseguíamos facilmente visualizar a praticidade, né? Como transpor da teoria para a prática cada um daqueles assuntos. A teologia da vida cristã, a questão da oração, da leitura da palavra, dos dízimos e ofertas, da vida devocional, etc. Na teologia ministerial também a questão do preparo, da ética, das virtudes a serem desenvolvidas na vida de um ministro. Então, tudo nós conseguíamos facilmente perceber, estudando a parte teórica, como nós facilmente transformaríamos aquelas teorias, por assim dizer, teoria doutrinária, em aplicação prática, vivida na nossa vida cristã. A partir de agora, nessa disciplina, especialmente, talvez fique um pouco mais difícil a gente entender essa transposição da teoria para a prática. E é por isso que eu estou fazendo aqui uma introdução da introdução, para que vocês possam entender de que forma nós podemos aplicar na vida prática aquilo que nós vamos aprender aqui em 4, talvez 5 aulas, vai depender da nossa evolução, quando se trata de dispensações bíblicas. Eu chamo a sua atenção para o fato de que essa disciplina, ela nos ajuda e muito a fazer uma boa exegese, interpretação dos textos sagrados. A importância de compreender essa disciplina nos dá ferramentas que nos ajudarão e muito. Eu não consigo sequer dizer o tanto, né, mensurar, quantificar, quanto nós poderemos desenvolver mais o nosso estudo da Bíblia, a nossa compreensão de alguns textos bíblicos, a nossa
exegese, mesmo a interpretação de textos bíblicos, quando nós tivermos uma boa noção, um bom domínio das dispensações bíblicas. Com o passar aqui da aula, vocês vão perceber isso mais de forma prática, porque eu vou dar vários exemplos. Mas o que eu estou aqui de forma bem rápida, bem sucinta, de forma introdutória, repetindo aqui a introdução da introdução, o que eu estou querendo dizer é que muita confusão se faz na hora de interpretar alguns textos bíblicos, alguns erros, alguns equívocos, exatamente por desconsiderar em que momento dispensacional aquele referido texto, lido ou estudado, ele estava incluído, em que tempo, em que dispensação, Deus está falando com que povo, por que ele está falando daquela forma. Então, volto a dizer, sem medo de ser redundante, que a compreensão, quanto mais clara, quanto mais profunda nós tivermos das dispensações bíblicas, facilitará demais a nossa compreensão de muitos textos das Sagradas Escrituras. Por óbvio, o inverso também se aplica. Uma dificuldade em compreender essa disciplina pode nos trazer dificuldade na interpretação e compreensão de alguns textos das Sagradas Escrituras. Então, aqui está a questão da transposição da teoria para a prática. Esse conhecimento nos permitirá fazer uso de ferramentas que, sendo aplicadas na hora do estudo das Sagradas Escrituras, elas vão ser muito, muito úteis para ampliar a nossa compreensão de diversos textos das Sagradas Escrituras, que podem ser muito difíceis, se não tivermos esse conhecimento dispensacional, mas podem vir a ser mais fáceis, uma vez tendo a compreensão da doutrina dispensacional. Dito isso, vamos agora à introdução, página 6. A palavra dispensação deriva-se de um termo latino que significa administração ou gerência e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos. Então, nós temos que dispensação são formas de revelação, períodos de revelação de Deus para o homem. São momentos distintos de relacionamento. Quando nós usamos o termo dispensação, nós estamos falando de períodos de tempo em que Deus entrega ao homem certa revelação acerca dele, do seu caráter, da sua essência, e com base nesta revelação, então, dar-se-á o relacionamento entre Deus e o homem. Todos nós sabemos que a Bíblia é o livro da revelação de Deus, e esta revelação ela é progressiva. Começa pequena e vai aumentando, vai crescendo ao longo da história da Bíblia Sagrada. Com o passar do tempo, Deus vai se revelando de forma mais ampla. Então, as dispensações elas vão apresentar exatamente a forma como Deus se revelou em cada período e, automaticamente, como era o relacionamento entre Deus e o homem naquele período, dado aquela respectiva revelação. Estou usando termos ainda assim um pouco genéricos, mas quando nós começarmos a trazer os exemplos, vai ficar tudo mais claro. Então, vai só juntando essas informações, que está aí no material. Bom, a doutrina das dispensações bíblicas é rejeitada por muitos e aceita pela maioria dos exegetas cristãos. Quando a gente fala exegeta, estamos falando estudiosos de interpretação bíblica, de interpretação de textos, pessoas que se dedicam a estudar o texto dentro dos seus originais para fazer uma melhor interpretação. Então, a maioria deles usam a doutrina dispensacional para melhor fazer as suas interpretações, exegese. Daí a gente está mostrando. E olha só, não é por acaso. Essa disciplina 3 são as dispensações bíblicas. Então, nós vamos aprender essas ferramentas. A disciplina 4
é exatamente hermenêutica, junto com homilética, mas hermenêutica, que é a arte de interpretar textos bíblicos. E a disciplina 5 é teologia exegética. A gente vai começar a mexer com exegese, interpretação, textos originais, como usar, como aplicar. Então está tudo numa ordem que nos ajudará a ter uma maior e mais profunda compreensão dos textos sagrados. Então, a princípio, eu sei que muito termo aqui é novo, por muitos dos irmãos nunca foi ouvido, mas é assim mesmo. Quando se trata de aprendizado, a gente ouve uma vez, é estranho, continua estudando, deixa de ser estranho, a gente vai se familiarizando, daí a pouco, com muito tempo de estudo, a gente passa a dominar. Nada é fácil quando se trata de estudar, principalmente um estudo tão importante que é o da Palavra de Deus. Nós, voltando aqui ao texto, nós militamos entre aqueles que aceitam, porque reconhecemos ser ela uma doutrina bíblica, cujo conhecimento ajuda o estudante da Bíblia a saber colocar os vários eventos da história bíblica em sua ordem, coerente, harmoniosa e lógica. Então, a doutrina dispensacional nos ajuda a pegar vários textos dentro da revelação bíblica, a história da Bíblia, e a gente organizar cada um dentro da sua ordem, dentro da sua coerência, dentro de uma harmonia, dentro de uma lógica. O estudo dispensacional da Bíblia consiste na identificação de certos períodos bem definidos que estão divinamente indicados, junto com o propósito revelado de Deus relativo a cada um. Um reconhecimento quanto aos períodos de tempo e às mensagens pertencentes a cada um é o fundamento da teologia sistemática, ciência esta que se propõe a descobrir e apresentar a verdade relativa às obras de Deus. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave nessa frase final aqui. Reconhecimento de períodos de tempo e as mensagens pertencentes a cada período. Por exemplo, a gente está estudando, lendo o Antigo Testamento, e você vai ver lá, dentro da realidade daquele tempo, a forma como Deus se relacionava com o povo daquela época, e a revelação que Deus tinha dado ao povo daquela época. Então, o povo se relacionava com Deus mediante aquela revelação que tinha de Deus, e aí a gente está chamando exatamente isso aí de uma dispensação, é um período de tempo em que o homem recebe uma certa revelação de Deus, e em consequência dessa revelação, ele vai se relacionar com Deus mediante aquela revelação. Então, muita gente às vezes diz assim, parece que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Parece que quando nós lemos os livros históricos, e Deus está dando força ao seu povo para matar inimigos, guerrear, mandando invadir terra, destruir nações inimigas, tomar posse, e agora a gente vem para o Novo Testamento, e Deus está falando que nós devemos amar o nosso inimigo, mas como é que lá atrás a ordem era destruir o inimigo e agora é amar o inimigo? E aí, como é que você sai de uma cilada dessa? Aí onde você vai entender, calma aí, aquele tempo, aquele povo, aquela época, tinha uma revelação, e o relacionamento era de acordo com aquela revelação. Agora, nós temos uma outra, e o relacionamento, naturalmente, é diferente, porque a dispensação é diferente. Então, perceba como entender cada tempo, cada povo, em cada período da história da revelação bíblica, nos dará as ferramentas para a gente mesmo entender e, consequentemente, poder depois explicar para quem quiser entender por que que lá era assim, por que que aqui é assado, por que que lá tinha várias esposas e não acontecia nada, e hoje, né, graças a Deus pode ter só uma, porque se fosse como lá na época de Salomão ter 1000, era 1000 problemas e 1000 soluções também, viu? Porque a mulher não é só problema não, é a solução. A minha me olhou na hora lá que eu falei, eu rapidinho já consertei aqui, senão... Vamos para frente, né, irmão? Vamos lá. O
que Deus tem uma programação para as dispensações, ficou claro e revelado em muitas, olha quantas passagens, em muitas passagens. Então está claro que há uma programação, há uma progressão, há um crescimento evolutivo da revelação de Deus. Eu só vou abrir um parêntese rápido, eu já falei isso aqui em outras aulas, mas um parêntese bem rápido. Os muitos exemplos eu vou dar daqui a pouco, mas para não ficar muito subjetivo aqui, a gente já falou em outras ocasiões o exemplo de Jó. A gente sabe que Jó, o tempo em que ele viveu, a época da sua vida, é a época chamada de patriarcal, é o período patriarcal. Então ele era contemporâneo de Abraão, de Isaac, Jacó, ele viveu mais ou menos nessa época. Quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés, que veio a nascer muito depois, e obviamente recebeu de Deus a revelação daquilo que havia acontecido muito tempo antes dele nascer, como, por exemplo, a criação, os dias da criação, a criação de Adão e Eva, a entrada do pecado. Como é que Moisés ia saber disso se Deus não lhe tivesse revelado? Então, Deus revelou a Moisés o que aconteceu em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, até ele nascer lá em Êxodo 2, e a partir dali, então, ele ser testemunha ocular de muitos eventos que estavam no entorno da sua própria existência. Mas os eventos anteriores, ele precisou de uma revelação de Deus. De maneira que, o que eu quero afirmar com isso, é que a época da vida de Jó, dos patriarcas, não existia absolutamente nenhuma revelação escrita. O Gênesis, volto a dizer, foi escrito bem depois, que é o primeiro livro da Bíblia. O livro de Jó, que também foi escrito por Moisés, que também, obviamente, recebeu de Deus a revelação do que aconteceu com Jó, porque eles não eram contemporâneos, Moisés veio bem depois. O que eu volto ao ponto, o Gênesis não existia nenhuma revelação escrita acerca de Deus. Então, qual era a revelação que Jó tinha acerca de Deus? Ele mesmo disse: eu te conhecia, de ouvir falar, Alguém um dia passou por aqui pela terra e falou: você sabe que existe um Deus? Que Deus? É o Shaddai, o Todo-Poderoso? É o Criador do céu, da terra. Poxa, interessante, eu não sabia. Alguém falou para ele. E a partir dessa, olha o tamaninho da revelação, olha o tamaninho. Alguém falou com ele, ele ouviu falar. E aí ele era fiel àquilo que era, como nós sabemos, a partir de uma revelação minúscula sobre Deus, de ouvir falar. Aí no final do livro é que ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa palavra significa, agora eu tenho uma experiência, agora eu tenho uma história, agora eu tenho uma vida, um relacionamento. A minha revelação agora é muito maior do que aquela que eu tinha lá atrás. O que a gente está mostrando com isso? A revelação é progressiva. O relacionamento, ele está baseado nessa revelação. Quem conhece pouco, pouco dele vai ser exigido. Quem conhece muito, muito dele vai ser exigido. Por que Deus não exigia naquela época? Eles conheciam pouco. Se exigia pouco, a gente conhece muito. Naturalmente vai se exigir muito. A gente vai falar de uma época que as pessoas, o relacionamento com Deus, era o Espírito Santo pairando ocasionalmente por alguns. E a gente está falando de um tempo em que o Espírito Santo habita dentro de nós e nos faz conhecer todas as coisas. Você acha que Deus vai exigir mais de quem? Olha a importância do conhecimento dispensacional. Naquele tempo, Deus se revelava assim, exigia assim. Agora, Deus se revela assim, exige assim. Então, a gente tem que entender cada momento, e aí fica claro, torna-se cristalina a compreensão. Agora eu entendi. Como é que Deus vai exigir de um povo que não conhecia, que não sabia? Isso seria injusto da parte de Deus. Da mesma forma, Deus deixar de exigir de um povo que conhece, que entende, que tem relacionamento, também seria injusto. A questão aí é de equidade, é de justiça. A dispensação, ela entra aí. Volta aqui.
né, que Deus tem uma programação para as dispensações, ficou claro, está revelado aí nas muitas passagens. Da mesma forma, existem períodos bem definidos de tempos relacionados ao propósito divino. Apresentei aqui 10 exemplos aqui de períodos de tempo que a Bíblia mostra de forma bem definida, tá? Vários períodos de tempo. Só que antes de falar desses 10 períodos, eu vou aqui aos slides para a gente desdobrar ainda mais a questão do conceito da dispensação. Antes de eu entrar aqui nesses exemplos, a gente lê alguns textos bíblicos e eu ir mostrando para você como a dispensação ela é aplicada dentro desses períodos muito claros de tempo que estão aqui exemplificados, não é? Então vamos aqui a mais conceito. A doutrina dispensacional. A palavra dispensação, do grego, oikonomia, aqui já está, traduziríamos para o português economia, oikonomia, economia. São duas palavras aqui, oiko e nomia. Oiko é a palavra grega para casa. Nomia é a palavra grega para leis, normas, regulamentos, nomos, leis, oiko, casa. Então, quando nós juntamos, nós temos que economia, oikonomia, são a administração, a gerência, a ação de administrar, governo, organização de uma casa. Mas não é só a casa como a gente pensa de forma literal, é um espaço físico onde moramos. É um ambiente onde se desenvolve relacionamentos, onde está ali um grupo de pessoas. Então, a gente vai pensar na primeira casa, planeta Terra, onde Deus colocou o primeiro casal, a primeira família. E Ele deu ordens àquela primeira família, aos habitantes desta casa chamada Terra, deu ordens para que eles administrassem, gerenciassem, governassem, organizassem. Então, dispensação ou economia é a gerência de uma casa, a organização de uma casa, as leis que regem o bom relacionamento em uma casa. Do ponto de vista divino, nós temos então que dispensação é um período de tempo estabelecido, criado por Deus, para essa comunicação, esse relacionamento, criatura-criador. Em cada dispensação, Deus entrega uma revelação. E volta a esse ponto. Falei diversas vezes e vou falar ainda muito mais hoje. Hoje é só a introdução e a gente precisa entender bem esses conceitos para depois entendermos cada uma das dispensações. Se nós não entendermos os conceitos, a gente só vai decorar, como muitos têm. Quantas dispensações? 7, quais são? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Mas explica aí como cada uma funciona. Qual foi? Ah, não, só decorei o nome das dispensações. A gente precisa entender agora aqui o conceito do que é uma dispensação. A gente vai entender qual era a revelação. A partir dessa revelação, nós vamos compreender o relacionamento. Nós vamos ver claramente que o término de uma dispensação se dá quando o homem falha em relação àquela revelação que ele tinha. Então, houve uma quebra no relacionamento. Houve uma agressão naquele relacionamento. O homem agride a Deus, o homem fere a Deus, o homem transgride a nomia, a lei, oikonomia, a regra de uma casa, a regra de um relacionamento. Então o homem vai lá e transgride essa lei, ele quebra, e com isso vem uma punição, um juízo, uma sentença. E aí Deus começa agora uma nova etapa, uma nova revelação, um novo meio de relacionamento, um novo nível de relacionamento, um novo pecado, ou seja, uma nova transgressão, uma nova quebra, um novo juízo, um novo começo. A gente vai ver isso claramente. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações. Então, a gente está falando aqui épocas, eras, períodos,
Então, tudo vai ter um começo e vai ter um fim. Quando a dispensação começa, quando ela termina. Qual foi a revelação que deu início? Qual foi a transgressão que gerou o fim? Tudo isso, a gente entende esses conceitos. Dispensação é período de tempo. Começa com revelação, termina com uma transgressão e automaticamente uma punição. Então, nós estamos falando de determinadas épocas, eras ou períodos que representam distintas interações, relacionamento entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensacionalismo, cada era, no plano de Deus, é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Então, mais uma vez, vamos voltar ao conceito de uma casa. O dono da casa é Deus. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Então, o dono da casa, a gente está falando do planeta Terra, é Deus. Só que ele entrega a gerência, a administração, ou uma palavra que nós usamos, uma palavra bíblica, é a mordomia. Eu já expliquei isso a vocês, o que é ser um mordomo. O que é o mordomo? Ele não é o dono da casa, mas ele é o responsável por fazer tudo funcionar dentro das leis do dono da casa. Aí ele tem que fazer a coisa andar certinho, tudo direitinho, ele vai delegando quem é da jardinagem, quem é da piscina, quem é que cuida dos carros, quem é que cuida da louça, quem é que cuida da roupa, quem é que cuida... Ele organiza tudo para tudo funcionar. Então, Deus deu ao homem, está aí, criei a terra, criei os animais, criei as plantas, agora você cuida, você lavra, você vai comer do fruto da terra, o seu trabalho é cuidar. Então, ele tem ali o relacionamento. Só que Deus vai dar uma revelação a mais. Você cuida de tudo, desfruta de tudo, usufrui de tudo, porém, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer isso, você quebrou a aliança, você quebrou o pacto, você transgrediu o nosso relacionamento. Isso vai ter um juízo e, na sequência, vai ter que vir uma nova revelação, um novo formato de relacionamento, etc, etc. Então, essa separação de épocas ou dispensações da história sagrada é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método não só é o mais antigo, mas também o mais razoável. Com este sistema de estudo, aprendemos a fazer as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Essas duas aqui são muito básicas. Tem outros pequenos desdobramentos que a gente vai ver ao longo de cada dispensação, mas duas são básicas. Quais são? Primeira, uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular quando se trata de profecia. Isso tem uma característica própria do dispensacionalismo, diferente de outras linhas de interpretação de textos bíblicos, principalmente de profecia. A gente interpreta literalmente. Quando a Bíblia fala arrebatamento, nós interpretamos literalmente, arrebatamento. Quando a Bíblia fala de juízo, nós interpretamos literalmente juízo. Quando fala 144 mil, nós interpretamos 144 mil. Quando fala 7 anos, nós interpretamos literalmente 7 anos. Quando fala milênio, nós interpretamos literalmente 1000 anos. Outras correntes interpretativas vai alegorizar tudo. Não, 1000 anos não é literal, é alegórico. 7 anos também não é literal. Não, o período arrebatamento não é literalmente um arrebatamento, significa o fim da vida. Então, eles tratam de forma alegórica aquilo que nós, dispensacionalistas, interpretamos literalmente. A Bíblia diz, é exatamente aquilo que a Bíblia diz. É o primeiro ponto, que diferencia o dispensacionalismo de outras correntes interpretativas de textos bíblicos, em especial profecias bíblicas. O segundo ponto que faz com que nós sejamos, nós dispensacionalistas, diferente de outras formas de interpretar a Bíblia,
é que nós fazemos distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus. Nós não confundimos, nós separamos. Quando Deus está falando com Israel, é com Israel. Quando está falando com a igreja, é com a igreja. Nós não aplicamos, forçamos o texto para colocar a igreja em textos que claramente Deus está falando com Israel. E nem fazemos o contrário. Pegamos textos em que Deus está falando com Israel e queremos ali distorcer para aplicar em relação à igreja. Nós fazemos a distinção. E isso é importante, mais uma vez. Por que aqui é assim e aqui está falando com Israel? Aqui é com a igreja. Então, essa diferença também é fundamental. Ponto. Dito isso aqui ainda a nível de conceitos, vamos agora aqui aos exemplos onde eu tinha parado, para a gente entender, né, que existem tempos, períodos bem definidos relacionados ao propósito divino. Deixa eu fazer ainda um acréscimo aqui, irmãos. Eu acho que hoje, das 10 disciplinas, tendo aí em torno de 4 a 5 aulas por disciplina, então a gente vai ter total aí, vamos colocar em média 45 aulas, entre 4 e 5 cada uma, 44 a 45 aulas. A aula de hoje é a mais difícil, tá? Já estou avisando antes, porque alguém vai desanimar, fala, meu Deus, agora o negócio vai daqui para frente. Não, a de hoje é a mais difícil, de todas as 45 aulas, sem dúvida a de hoje é a mais difícil. Mas não tem como pular, fazer de conta, não, eu preciso falar isso. Talvez você vai ter que assistir a aula de novo, depois com calma voltar a ver, ou vocês acham que também eu, na primeira vez que li, já entendi. Não, tem aquela aula que é trabalhosa, mas não tem como evitar, a gente precisa encarar, é o gigante que a gente tem que derrubar. Depois que a gente vence essa aula, aí as outras vai fluindo, até pela sequência que eu falei. A gente vai tratar depois as 7 dispensações, a gente vai para a hermenêutica, a gente vai para a exegese. Se a gente não entender bem essa aula, a gente tem dificuldade nas outras. Então, paciência, tenha calma. Pastor, não entendi, foi difícil. Assiste o vídeo, vê de novo, pausa, torna a ver, pegue as referências, leia, vá com calma. Isso aqui não é uma aula fácil, eu reconheço. Para mim foi difícil a compreensão, eu tive que ler, estudar muitas vezes esse assunto. Eu faço o maior esforço para tentar simplificar, mas eu sei que talvez eu não tenha o êxito que gostaria, porque a aula é mesmo complicada, mas temos que encarar e vamos vencer. Então vamos agora aqui aos exemplos. De tempo, veja bem, primeiro exemplo, de Adão até Moisés. Romanos, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Então, a gente tem aqui um intervalo de tempo. A morte reinou desde até. Não podemos negligenciar. A Bíblia está nos mostrando que algo muito importante aconteceu em um intervalo bem definido. A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Daqui a pouco eu vou voltar nesse texto para explicar melhor, porque ele é um pouquinho confuso. Mas por enquanto só estou mostrando textos que revelam-nos distinção de período de tempo. A Bíblia está cheia de textos que nos mostram assim períodos bem definidos de tempo. Olha esse aqui, ó. Lei e graça. Talvez é uma das definições mais abundantes na Bíblia. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: pois a lei foi dada por um intermédio, ou melhor, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia está falando aqui de 2 mediadores, de 2 revelações, uma revelação dispensacional que nós conhecemos como a dispensação da lei, e uma revelação dispensacional que é a revelação da graça.
Quem foi o mediador da lei? Moisés. Quem foi o mediador da graça? Jesus. Aí a questão, a gente tem que se perguntar, quem é o nosso mediador? Nós estamos debaixo da mediação de Moisés ou a de Jesus? Isso vai responder muitas questões quando a gente trata, por que você não guarda essa? Não, eu não estou debaixo da mediação, o mediador entre eu e Deus, entre eu e o Pai, não é Moisés. Existia um povo que vivia debaixo dessa mediação. Nós somos igreja, nós vivemos debaixo de uma outra mediação. Perceba a diferença. Terceiro, tempo dos gentios. Lucas 21, 24 diz, cairão pela espada, eles serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Até quando? Até que os tempos deles, o tempo dos gentios, se cumpram. Então vai chegar um tempo em que Deus colocará um ponto final no tempo dos gentios. A gente está vivendo ainda o tempo dos gentios, mas vai chegar um tempo que haverá um ponto final e Jerusalém não será mais como a gente vê lá, pisada, pisoteada, invadida, pessoas que não são detentores daquela terra, dizendo que são os donos, pessoas que não receberam a posse daquela terra, dizendo que a terra é deles, e briga na ONU, e um grupo de países do lado de um, e outro grupo do lado de outro, e Deus está onde? Enquanto tiver o tempo dos gentios, vai ser assim, mas vai chegar um tempo que eu vou colocar um ponto final, e a terra de Jerusalém não mais será pisada, assim, dominada por gentios. E aí tem várias outras referências, olha, Apocalipse 11:2, exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 semanas, isso aqui é um período dentro da grande tribulação. Romanos 11:25, irmãos, não querem que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude, até que se encerre o período dos gentios. Então Israel vai continuar com o coração duro, até quando? Até terminar esse período, tempo dos gentios. A Bíblia já bateu o martelo, não tem o que fazer, enquanto houver esse período, o coração deles vai ficar duro mesmo. Quarto, tempos e épocas dos judeus, está lá em Atos 6, capítulo 1, 6 e 7, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade ou pelo seu próprio poder. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, no dia da sua ascensão, 40 dias após a ressurreição, no dia que ele estava para ascender aos céus, o discípulo, percebendo que ele estava indo embora, falou, não podemos deixar ele ir sem extrair dele essa resposta, a gente está aqui ansioso, a gente precisa saber, porque nós esperávamos o Messias que reestabelecesse o reino a Israel. Desde que Israel foi dominada pelos babilônios, saiu das mãos dos babilônios, caiu nas mãos dos medo-persas, saiu das mãos dos medo-persas, caiu na mão dos gregos. Quando os gregos terminou o império de Alexandre o Grande, ficou dividido entre os 4 generais, por um período ficou na mão de Ptolomeu, os egípcios, depois ficou na mão dos antíocos, que eram os sírios. Daí a pouco entrou em cena o Império Romano, um períodozinho de, a gente chama ali de dominação macabeia, que é a insurreição macabeia, mas um período curto, e daí a pouco vem a dominação romana. Nos dias dos apóstolos, quem é que dominava aquela região? Eram os romanos. E a pergunta dele, quando é que a nossa terra vai voltar a ser nossa? Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando que a gente vai voltar a ter um rei reinando aqui e dominando todo o território? Jesus falou, não vos compete saber os tempos ou as estações, não fica preocupado com isso não, o Pai já determinou pelo seu próprio poder, e a gente tem que se preocupar com quem então? Se preocupa em receber poder, ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, fica tranquilo que disso aí já está determinado, vai chegar o tempo
Então tem um tempo determinado por Deus em que aquela terra vai voltar a ficar sob domínio exclusivo do povo de Israel. Ainda não é esse tempo. No ano 70 eles foram expulsos, em 1948 voltaram, e ainda está aquela confusão até hoje. Até hoje ele poderia estar perguntando, quando é que vai chegar o tempo? Quando é? Continua a mesma resposta, não se preocupa não. A igreja tem que pregar o evangelho, avançar, e não se preocupa com o tempo. Vai chegar a hora certa. Então nós estamos falando de intervalo de tempos. 2 adventos, o que é isso? São as 2 fases da vinda de Jesus, a primeira, a segunda. A grande tribulação para Israel é um período de tempo, 7 anos. Os últimos dias para a igreja. A gente não entender isso, né? Filhinho, é já a última hora, estamos nos últimos dias. São tempos, a Bíblia fala de período de tempos. E como nós devemos agir em cada período. Milênio, Jesus no trono de Davi, quando isso vai acontecer? Quando é que vai chegar o tempo em que se estabelecerá um novo céu e uma nova terra? Se a gente não entender aonde cada um desses eventos se encaixa, você vai pegar um texto da Bíblia que está falando de milênio, portanto, vai se cumprir ainda lá na frente, e se você quiser aplicá-lo em um outro período, na dispensação da graça, da lei, já sabe que vai dar coisa errada. Aquilo ali é para um momento, não é para outro. A gente precisa entender para interpretar cada um à luz do seu tempo. Há uma ordem nos dias da criação. A dispensação dos patriarcas é seguida pela dos juízes, e este período, por sua vez, é seguido pela dispensação dos reis. O tempo dos gentios, que pôs fim ao período dos reis, continua até o dia do Senhor. E olha que interessante, essa palavra dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É um período de 7 anos, é o período da grande tribulação, cujo período é seguido pelo estado eterno, caracterizado como é pelo novo céu e nova terra que permanecerão para sempre. Então, temos que ter total atenção, irmãos, quando se trata de períodos definidos de tempo, para a gente não cometer esse equívoco de fazer uma interpretação fora de lugar. Poderia citar aqui muitos outros exemplos. Eu vou lembrá-los rapidamente aqui, pelo menos de mais 2. Jesus, ele deixa claro que está se encerrando um período e dando início a um novo período. Ele vai dizer assim, olha, vocês se relacionaram com Deus até aqui, baseado no que vocês ouviram dos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Sim, ouvimos. Então, o que vocês ouviram deles trouxe vocês até aqui, ponto. Daqui para frente, eu, porém, vos digo. Então, a forma como vocês serviam a Deus até aqui era baseado no que vocês ouviram lá dos profetas, dos patriarcas, lá de trás. Muito bem, não está errado, trouxe vocês até aqui. Agora eu vos digo. Então, agora vocês vão daqui para frente com aquilo que eu estou dizendo a vocês. Você quer ver? Abre aí, rapidinho, vocês mesmos aí, Mateus 5, 21. É onde está esse texto? Está exatamente no famoso Sermão do Monte. Ó. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá com seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, está claro que a sentença aqui é mais dura, que o nível padrão é mais elevado, e alguém se pergunta, mas por que o padrão é mais elevado? A resposta, você já sabe, a revelação é mais elevada. A revelação é mais elevada. Só para você entender o tamanho dessa revelação. Agora eu vou te levar na Epístola aos Hebreus, capítulo 1.
Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha, havendo Deus, outrora, ou falado antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias falou a nós pelo Filho. Olha a diferença. Antigamente Deus se revelou de muitas maneiras, lá no passado, usando quem? Os profetas. Então, olha o nível de revelação. Profetas. Nesses últimos dias, Deus se revelou a nós por intermédio do Filho. Qual revelação é maior? Qual revelação é maior? Um profeta é um intermediário entre Deus e os homens, um porta-voz de Deus para os homens. E o Filho? O Filho é a exata imagem do Pai. É Deus conosco. Lá atrás, Deus enviou um homem para falar dele a nós, um profeta. Através do Filho, Deus se fez homem e se revelou diretamente a nós. Qual revelação é maior? Qual exigência será maior? Então, aqui a gente entende. Por que lá era assim e aqui é assim? A resposta é sempre o tamanho da revelação. Junto com ela, virá a cobrança, a responsabilidade. O juízo também será maior. Porque a gente tem uma responsabilidade maior, uma revelação maior. Gálatas, capítulo 3, é o último texto aqui que eu vou citar, para a gente entender bem essa questão. Gálatas 3, 23. Nem tinha preparado isso tudo, estou meio aqui, essas aqui, estou acrescentando para tentar facilitar mais a aula, que eu reconheço que ela não é simples. Então, estou tentando aqui usar o máximo de recurso para os irmãos compreender bem. Não é que eu estou dizendo que os irmãos têm aí deficiência de compreensão, não. Eu sei que eu vivi essa realidade, dificuldade, muita nova informação. Gálatas 3, 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estou usando a revista atualizada aqui, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Alguém tem outra tradução que fala diferente? Aqui diz a lei nos serviu de aio. O que diz aí, Alex, a sua? Tutor. Tem outra diferença? A lei nos serviu de aio ou tutor. Está aí, né? Então a lei nos serviu de tutor ou aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que esse texto está dizendo? Tão simples, mas a revelação do texto é a seguinte: qual era o objetivo da lei? Qual era a função da lei? Qual era a proposta de Deus para a humanidade usando a lei? A lei era um aio, ou, na outra tradução, um tutor. Eu tenho dificuldade de caminhar sozinho por deficiências, imaturidade, uma pessoa que não está completamente formada, amadurecida, e ela precisa de um tutor. Imagina uma criança que perdeu os pais e ela é, vamos dizer assim, dona de uma fortuna. Ela não pode ainda administrar aquilo, ela precisa de alguém que a ajude, um tutor. Ela vai estar debaixo de alguém, da autoridade de alguém que a ajudará nesse momento, até que ela atinja a maturidade e ela possa sozinha fazer a administração de tudo aquilo que ela tem. Então, até esse momento, ela precisará de um tutor. A lei é esse tutor, que nos levou à revelação de Cristo, nos conduziu a Cristo. Uma vez que a gente chegou a Cristo, o tutor não tem mais necessidade. A gente já chegou onde a lei deveria nos levar. A lei serviu de aio para levar até Cristo. Imagina que você, usando esse exemplo, uma pessoa, um infantil lá, uma criança, que é dono de uma riqueza, e ela, o Estado, sei lá, o testamento dos pais,
designaram um tutor para ficar responsável por ela até que ela atinja a maioridade. Ela atingiu a maioridade, agora ela é dona de tudo, mas ela, não, eu quero ficar com o tutor ainda. Quero ficar aqui na conta-gota, alguém administrando. Ela não quer assumir a responsabilidade. Não, agora ela tem que assumir. Agora está sob o controle dela. Ela atingiu a maioridade, a maturidade. Agora ela é responsável. Então, quem quer ficar debaixo da lei, quer voltar para trás, não, a lei já cumpriu o seu papel, te trouxe até aqui, até Cristo. Agora você tem que caminhar com Cristo, debaixo da lei de Cristo, debaixo da revelação de Cristo, não mais debaixo do tutor, que cumpriu já o papel de trazer até Cristo. Em Hebreus, a gente já leu o texto até, né? Está aí, ó. Em Hebreus 1, versículos 1 e 2, foi traçado um contraste nítido entre o outrora, quando Deus falou aos pais pelos profetas, e esses últimos dias, quando Ele nos falou pelo Seu Filho. Semelhantemente, ficou claramente revelado que houve outras gerações. Está aí, referência, Efésios 3:5, Colossenses 1:26, este século, Romanos 12:2, Gálatas 1:4, os séculos vindouros, Efésios 2:7 e Hebreus 6:5. Podemos dividir os séculos em 3. Então, a Bíblia fala do século antediluviano, o século presente e o século vindouro. Mais uma vez, nós temos que entender que o termo aqui usado por século não é exatamente um período de tempo de 100 anos. Vou mais uma vez ter que recorrer a pelo menos 2 textos bíblicos para a gente entender isso daqui. Vamos aí em Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Quem encontrar pode começar a leitura aí. Deixa eu só citar aqui para que fique registrado para quem está à distância, né? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem. Aí o versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis com este. Outra tradução aí. Este mundo. Qual é a outra tradução? Com este século. Não vos conformeis com este século. Século. Então, que século é esse que Paulo está falando? Será que era o período de 100 anos que ele viveu? Era só aquele tempo que a igreja não deveria se conformar? Os que vieram depois, a igreja está liberada para se conformar? Não vos conformeis com este século. Esse aqui não, os outros podem. Então, hoje a gente pode se conformar com esse século 21? Só não podia o século 1 da época de Paulo? É claro que século aí não está falando de um período de tempo de 100 anos. É outra coisa. Essa questão aqui está dentro do século presente. Gálatas 1:4. Vou voltar lá no Gálatas 1:4. Olha o que diz aqui. Ainda vai trazer o termo século mais uma vez. Vou ler o 3 e o 4. Graças a vós, outros e pais, o 3, né? Graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou nos livrar deste século. É assim que está na sua Bíblia? Está como está escrito aí? Para nos livrar deste mundo mal, e outra tradução, deste presente século. Então, será que Jesus morreu na cruz só para tirar a gente daquele período de 100 anos? A gente nem viveu nele. Para nos livrar desse presente século. Então, mais uma vez, pelo contexto, é claro que não está falando de um período de 100 anos nesse caso. Está falando de
um sistema que rege um período maior de tempo. E aí já está traduzido mundo perverso, mundo mau. Lá na maioria das nossas traduções, em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Outra tradução já vai falar século. Então, essa divisão aqui, século antediluviano, era algo que acontecia no período desde a criação até o dilúvio. Do dilúvio até o fim desse mundo é chamado de presente século. O que aconteceu? Do século, do início da humanidade até o dilúvio, Deus destruiu a terra pelas águas, e aí colocou fim, então, ao século antediluviano. Aí Deus recomeça com uma família formada de 8 pessoas. Quando terminar essa era, Deus vai destruir essa terra pelo fogo, e aí vai começar, então, os séculos vindouros. Eu vou mostrar para você aqui um texto só que vai falar do século vindouro. E, mais uma vez, não vai ser um período de 100 anos. Assim como o presente século está vindo desde o dilúvio até a destruição dessa terra pelo fogo. E o século antediluviano também não foi um período de 100 anos, desde a criação de Adão até o dilúvio. É um período maior. Mas, por exemplo, para a gente entender a questão aqui dos séculos vindouros, Efésios 2:7. Efésios, quem estava em Gálatas aí é a carta depois, né? Romanos, Gálatas, Efésios 2:7. Vou começar no 4, melhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, há uma revelação que está reservada para quando começar os séculos vindouros. E aí nós vamos ter a revelação das riquezas da graça. Isso já está falando do período quando terminar a jornada da igreja. E aí vai começar os séculos vindouros. Jesus disse que está conosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aponta para a eternidade, séculos vindouros. Então, mais uma vez, estou chamando a atenção aqui para espaços de tempo. A gente tem que compreender. Não é tão fácil, mas temos que nos esforçar para aprender e entender. Vou falar agora de distinção do tempo humano entre 3 povos. Olha, irmãos, hoje aqui eu fiz uma consulta à tarde, até para buscar me atualizar melhor. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, associados à ONU, ou reconhecidos pela ONU como nação, são 193 países, mais ali o Vaticano, que é a Santa Sé, e a Palestina, que fica nessa, é reconhecido, não é? Então, ali daria 195. Tem um pouco mais de países no mundo, mais de 200, mas reconhecidos pela ONU, esses 195, se acrescentarmos o Vaticano e a Palestina. Porém, quando o Deus do céu olha para a terra, Ele não vê 195, 193, 200. Ele vê 3 povos. Que 3 povos é esse que Deus do céu olha e contempla na terra? Os judeus, os gentios e a igreja. Ou você faz parte dos judeus. Tem alguém judeu aqui? Não sei se tem. Tem não, né? Se você não faz parte dos judeus, então você faz parte do segundo grupo, que é gentil. Se você entregou a vida a Jesus, você já deixou de ser gentil e passou a ser igreja. O judeu que também entregou a vida a Jesus, ele já não é mais visto apenas como um judeu, ele faz parte da igreja. Então, ou as pessoas são partes ou participantes do grupo dos judeus, ou dos gentios, ou da igreja. Por que eu preciso entender isso? Tem uma forma de tratamento de Deus para com os judeus, tem uma forma para com os gentios,
tem uma forma para com a igreja. Mas por que Deus trata diferente? Porque o judeu tem uma revelação, a igreja tem outra, os gentios têm outra. A cobrança de Deus para com os judeus é uma, para com os gentios é outra, sempre foi. E depois que chegou a igreja, que veio depois, aí também já é outra. Sério mesmo? Tem isso na Bíblia? Claro que tem. Próprio Jesus, quando chorou pela cidade, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger, te guardar, igual a galinha, junto os pintinhos debaixo das suas asas. Eu te digo que naquele grande dia haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra. E a gente já fica, meu Deus, mas Sodoma e Gomorra foi, pintou e bordou, foi... E Jesus está falando, vai ter menos rigor. Quando chegar o dia do juízo final, que eu for julgar Sodoma e Gomorra, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. Por quê? Porque se houvesse acontecido lá em Sodoma e Gomorra, os milagres que vocês viram, ó a revelação, eu me revelei, eu fiz milagres aqui, vocês contemplaram, Sodoma e Gomorra não viu isso. Se eles tivessem visto, eles se arrependeriam em pano de saco, e eu teria os perdoado. Vocês viram e não se arrependeram, então naquele dia vai ter mais rigor para vocês, do que para Sodoma e Gomorra. E vai citar também, né, outras referências assim, comparativas. Então, olha, irmãos, o rigor do juízo, ele é proporcional ao tamanho da revelação. Então, quem não conhece nada, o juízo, para esse, a cobrança é um. Para quem conhece, já vai ter gente querendo se desmatricular, né? Eu, a partir de hoje, eu não quero saber mais de nada. Eu quero virar um ignorante. Não tem mais para onde correr, não, você já sabe. Para onde você correr, o Espírito Santo vai atrás de você e te revela. Não tem mais para onde fugir. Agora é aprender e pedir misericórdia a Deus para te ajudar a praticar. Então, a diferença de trato não é que Deus faz acepção de pessoa, irmão. A questão de justiça. A justiça brasileira, a justiça brasileira é até difícil a gente usar como referência, mas vamos pegar assim, a justiça humana, vou generalizar mais ou menos assim. A justiça humana, se ela pegar uma pessoa que cometeu um crime, sendo uma pessoa que tem o pleno juízo das suas faculdades mentais, e alguém que cometeu lá um delito, mas é uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência mental, não teve o desenvolvimento mental, a forma de tratamento de um para outro é diferente. Mas o crime é o mesmo, mas olha aqui a capacidade mental desse, olha daquele. Há uma discussão até sobre, mas a menoridade penal, com esse tempo, já tem noção. É uma discussão. Por que a justiça está vendo? Esse aqui tem capacidade de compreender, esse aqui não tem. Aí um vai dizer, com 16 já sabe, outro com 14, é uma discussão. O que está sendo discutido? Até que, ou a partir de que idade a pessoa já tem a plena capacidade de raciocínio, de tomada de decisões, de responder plenamente pelas suas ações. Isso é justiça humana, que diante de Deus é trapo de imundícia. Ela leva em consideração a capacidade de compreender ou não o que está fazendo para depois julgar e punir. Imagina a justiça perfeita, sublime, irretocável de Deus. Vai levar em consideração também o conhecimento, a revelação, para depois vir o julgamento. Então vamos ver esses três povos aqui bem rapidinho. Primeiro deles aí, os gentios. Vamos começar pelos gentios. Quanto à origem, os gentios vieram de Adão, e a sua liderança natural está nele. Eles participam da queda e assim em relação ao seu estado, no período de Adão até Cristo. Ficaram sob acusação, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição aqui do gentio. Com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo, a porta do privilégio do Evangelho foi aberta para quem? Para os gentios. E dele, Deus está agora chamando um grupo eleito. No espaço de tempo compreendido entre o cativeiro babilônico e a futura restauração de Israel, uma dispensação de governo mundial foi entregue aos gentios, período este conhecido como os tempos dos gentios. Tem as referências bíblicas. Este povo
também chamado de As Nações, prossegue em sua história e é visto no quadro profético do milênio, tendo inclusive direito de entrar na Cidade Santa. Então, para a gente entender bem essa questão do período do gentio, tempo dos gentios, eu vou fazer uma recomendação, que os irmãos assistam. Eu vou colocar até o final dessa aula, a gente coloca uns vídeos ali recomendados no final, então para quem está assistindo, ou mesmo para quem está presencial, depois você assiste o vídeo dessa aula, e no final dela vai ter ali um vídeo que eu vou colocar de indicação, que é o vídeo das 70 semanas de Daniel. Lá, Daniel tem a visão da estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro, as canelas, né, de ferro, e os pés em parte ferro, em parte barro. O que ele está vendo ali? Cabeça de ouro, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa na sequência, o Império Grego, o Império Romano, finalmente o do Anticristo. Na mesma visão, Daniel contempla uma pedra que vem do céu e dá no pé da estátua e coloca por terra toda ela. Então, o que está caindo ali? Está caindo o Império dos homens. Império Romano, Império Grego, Império Babilônico, o governo dos homens, dos gentios, das nações, chega ao fim, ponto final. A pedra vem e esmiuça tudo. E o que acontece com essa pedra? Na visão de Daniel, essa pedra cresce, 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 cresce e toma conta do mundo inteiro. Que pedra é essa? É o próprio Senhor Jesus. É a vinda dele para estabelecimento do reino dele sobre todo o mundo. É o reino milenial de Cristo sobre a terra. Então nós temos exatamente aí o fim do império dos gentios, do tempo dos gentios, ou do governo das nações, para termos um governo único, mundial, não o falso governo do anticristo, que é uma farsa, mas o governo do verdadeiro Cristo sobre toda a terra. Então, ver esse vídeo vai ser importante para a gente entender a evolução dos gentios e quando é colocado o ponto final no reino dos gentios para o estabelecimento do reino de Cristo sobre toda a terra. O segundo povo aí, os judeus, com a chamada de Abraão e tudo o que Yahvé operou nele, deu-se início à nova raça, ou tronco, o qual, sob alianças e promessas divinas inalteráveis, continuará para sempre. Apesar de todos os seus pecados e fracassos, o propósito de Deus para eles não pode ser alterado ou mesmo destruído. O seu destino pode ser encontrado no milênio e na nova terra que se lhe seguirá. Contudo, na atual dispensação, está limitado pelos dois adventos de Cristo. Judeus e gentios têm hoje os mesmos privilégios no exercício de uma fé pessoal em Cristo como Salvador e Senhor. No futuro, Deus vai restituir as promessas terrenas feitas a Israel para a sua realização total. Mais uma vez, volto aí, as 70 semanas foram decretadas a este povo. 69 semanas, ou seja, 483 anos já passaram. Resta ainda a última, que é a grande tribulação, os últimos 7 anos. Só pausando aqui, quem já fez o curso básico em teologia, estudou escatologia e talvez esteja aí se lembrando, ainda que vagamente, mas já estudou sobre isso, eu já falei. Eu sei que é um assunto complexo, de quando em quando precisamos revisitar, razão pela qual, mais uma vez, eu insisto. Eu vou colocar aí ao final esse vídeo, é importante ver. Estou insistindo aqui, irmão, vocês me perdoem, a aula está sendo cansativa, mas eu estou insistindo porque é a aula mais complicada mesmo. Vai exigir de nós mesmo um pouquinho mais. Para as próximas ficarem fáceis, nós precisamos encarar essa aqui difícil. Faz parte, né? Para as outras ficarem fáceis. Se você negligenciar ela, você vai continuar tendo problemas nas próximas aulas. Mas se você tomar tempo, essa semana, volte a ver a aula, volte a ler o material, veja a outra, pegue essa semana e tome como uma semana que você vai ter uma dedicação extra
para facilitar a sua vida para frente até o fim do ano. Não fuja dessa recomendação que eu estou dando, não. É importante mesmo. Então, as 70 semanas de Daniel vai nos ajudar a entender essa diferença de povos, como é que Deus lida com o gentio, o judeu, por que as 70 semanas foram determinadas para Israel. A igreja entra onde nessa história? Você vai ver lá nas 70 semanas que nós estamos no intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Esse intervalo é exatamente onde entra a dispensação da igreja, a dispensação da graça. É o relógio de Deus que está parado com relação a Israel. E por que parou? Porque o Messias foi enviado, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, a todos quantos o receberam, a igreja deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É onde nós, gentios, entramos aí. E aí, em relação a Israel, está parado. Quando terminar a dispensação da igreja, que vai terminar com que evento? O que vai acontecer para encerrar o período da igreja na terra? O arrebatamento. Aí vem a grande tribulação, que é o trato de Deus com Israel, a última semana, para a purificação de Israel e o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Mas para Deus cumprir, primeiro Deus vai dar mais umas voltinhas no parafuso aí no período da grande tribulação. A igreja vai ficar aqui para ver isso? Quem vai ficar aqui para ver isso, dá um glória aí. Está fora, né? Me inclua fora dessa, misericórdia. Então, não vai ser a última vez que eu vou dizer isso aqui hoje, mas vai ser uma das últimas, porque a aula está acabando, mas eu vou voltar a dizer, assista de novo a aula, assista o vídeo das 70 semanas de Daniel, se esforce por compreender aqui, é complexo, mas é importante. Parágrafo aí abaixo, ó, Israel reunir-se-á no milênio. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é o prelúdio desta reunião final, é o começo, foi o start em 1948, quando depois da Segunda Guerra Mundial, estabelecimento da ONU, e aí fizeram lá dentro de muitas reuniões e muitas aprovações que eles fizeram, aprovaram a criação do Estado de Israel. Haja visto que na Segunda Guerra Mundial Hitler havia dizimado aproximadamente 6 milhões de judeus, razão pela qual é chamado aquele genocídio em massa de judeus de holocausto, que é uma palavra própria dos judeus, né? Que é o sacrifício que era feito a Deus. Então é como se judeus tivessem sido sacrificados pelo infame Adolf Hitler, matou mais de 6 milhões. Então, o que aconteceu depois? Aconteceu a criação do Estado de Israel. E havia alguma mensagem profética apontando para isso? Se você ler Ezequiel 37, Ezequiel vai falar de uma visão de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E como é que esses ossos estavam? Espalhados pela face do vale. Esse vale é o mundo. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito, os ossos, que é o povo judeu, foi espalhado pelo mundo. E agora começa um movimento de cada osso se juntar ao seu osso. 1948 começa a vir gente de toda parte do mundo para Israel, judeus espalhados pela Europa, pela Ásia, Oceania, África, Américas, todos retornando para Israel. Isso é cada osso se juntando a seu osso, é o povo voltando. Aí você tem o que ali? Você tem um esqueleto, você tem um monte de gente que estava espalhado pelo mundo, agora reunido em um território. O que precisa? Precisa agora que venha nervos, carne, pele. O que é isso? Agora esse povo precisa ter uma lei, precisa ter uma bandeira, precisa ter um hino, precisa ter faculdades, escolas, precisa ter um exército. Estamos falando agora da restauração civil, social, nacional. Isso aconteceu. Ezequiel viu
E agora? Agora eu estou vendo, não são mais esqueletos. Começou com ossos espalhados, daqui a pouco era um monte de caveira. Agora eu já estou vendo corpos. E esses corpos estão como, Ezequiel? Estão mortos. O que falta para eles reviver? Falta entrar neles o Espírito. É a última etapa. Aí Deus fala, então agora vem mais uma profecia. Profetiza para vir o Espírito. É essa que está faltando. Você olha para Israel, uma potência militar, uma potência econômica, uma potência científica, grandes patentes do mundo inteiro, de israelitas. Enfim, se a gente for entrar aqui, é muita coisa. Mas e espiritualmente falando? Estão mortos. Falta alguma coisa acontecer para a ressurreição espiritual. Então, a gente está falando disso daqui, ó, é esse período. Quando a igreja subir, entra o período do anticristo, e no final, Jesus vem em glória, exatamente para trazer vida espiritual à nação de Israel. A gente precisa entender, irmão, essa divisão de tempo. Se a gente não entende a divisão de tempo, mais uma vez, a gente vai fazer interpretação de textos bíblicos fora de tempo, aplicando ao povo errado, e aí o negócio não dá certo. Igreja. Um novo povo aparece sobre a terra, formado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Salvos por Cristo, agora, judeus e gentios formam esta nova nação. O cristão, sendo habitado por Cristo, possui a vida eterna e a esperança da glória. E, estando em Cristo, possui uma posição perfeita nele. O cristão é cidadão do céu. Agora, não é mais nem cidadão de Israel, nem das nações, que fazia dele um gentil. Mas quando ele passa a integrar a igreja, ele se torna agora um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Eu volto ao versículo que citei há pouco. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas quem o recebeu passou a fazer parte da família de Deus, recebeu poder para se tornar filho de Deus. Então não tem essa história de que todo mundo é filho de Deus, não. Para se tornar filho de Deus, só Jesus tem o poder de transformar uma criatura em filho de Deus. Precisa entregar-se a Cristo e aí então passará a integrar a família de Deus. Voltando, o cristão é cidadão do céu e tendo ressuscitado com Cristo e estando assentado com Cristo nas regiões celestes, pertence a uma outra esfera. Este povo tem direito a toda a bênção espiritual. Quando o número dos eleitos estiver completo, será removido desta terra. Os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados, e os santos vivos serão transformados. Na glória, os indivíduos que compõem a igreja serão julgados quanto ao serviço para recebimento de recompensas. A igreja se casará com Cristo e retornará com ele para participar do seu reino. A igreja, como os judeus e como os gentios, pode ser encontrada na eternidade futura. Então aqui está mais uma vez a condição diferenciada da igreja pelo fato de ela estar em Cristo. Então a posição dela muda, a condição dela muda, toda a história dela muda. As promessas direcionadas à igreja são de bênçãos espirituais, eternas. Os tesouros que estão acessíveis à igreja são as riquezas celestiais, é a graça, é o poder, e por aí vai, são os dons, etc, etc. E aí, mais uma vez, tem gente que gosta de pegar textos em que Deus está prometendo riqueza da terra de Israel para Israel, e vai aqui, ó, a Bíblia está falando aqui, ó, você vai ser rico, a terra é sua, e você vai dominar, e você vai conquistar. Está pegando um texto em que Deus, em um momento dispensacional, está se dirigindo a um povo específico, para dar a conquista de uma terra específica, e está aplicando para a igreja, um outro povo, em uma outra dispensação. Olha aí onde entra a confusão. E as pessoas
que já gosta mesmo de bênção terrena, promessa terrena, riqueza terrena, aí pega um texto isolado lá e outro. Está na Bíblia mesmo, está na Bíblia. Quem está dizendo que não está na Bíblia? A pergunta está em que tempo? Em qual dispensação? Está falando para que povo? São essas as perguntas que devem ser respondidas, mas a pessoa não quer responder, nem quer perguntar, porque só quer isolar o texto e aplicar dentro de um contexto que seja interessante para ele. E é exatamente nessa que muita gente está abrindo mão das riquezas espirituais porque quer tomar posse das riquezas terrenas. Está abrindo mão da comunhão com Deus, está abrindo mão de dons espirituais, de viver numa dimensão elevada espiritual, porque está querendo tomar posse de outras bênçãos que não foram prometidas por Deus à igreja. Os 3 períodos do ministério de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, nós vamos perceber que a forma como Jesus se relaciona com a humanidade muda dependendo do período de tempo. Porque, como Cristo, ele é aquele que assume a tríplice unção, a unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de rei. Então, tem um momento em que ele se revela e relaciona-se como um profeta, em outro momento como sacerdote, em outro momento como rei. Então, a gente vai ver. No Antigo Testamento haviam 3 ofícios fundamentais na vida do povo de Deus: o profeta, o sacerdote e rei. Esses ofícios eram exercidos por homens escolhidos, ungidos e revestidos da função. As pessoas que ocupavam estas funções cumpriam um papel importante na vida do povo, na sua relação com Deus, pois, por estes ofícios, o povo ouvia a Deus através do profeta, era representado diante de Deus pelo sacerdote e tinha o governo político através do rei. Em Cristo, os 3 ofícios foram reunidos a Ele mesmo. Ele mesmo é o profeta, o sacerdote e o rei, sendo assim um mediador completo e perfeito. Começando aí, profeta, desde o Éden até a cruz. O trabalho do profeta era o de falar em nome de Deus. Ele interpretava os atos e planos divinos e orientava o povo nos caminhos do Senhor. Desta forma, era um representante de Deus para o povo. Cristo foi o verdadeiro profeta, anunciado desde Moisés. Os que creram em Jesus Cristo reconheceram ser ele o profeta que devia vir ao mundo. Ele revelou o Pai e a sua vontade, não apenas com palavras, mas também em obras. Sua revelação do Pai é final na história da humanidade. Cristo realizou o seu trabalho profético em diferentes épocas. De modo direto e pessoal, ele cumpriu sua função profética no período da vida terrena. Mas na pré-existência, de modo indireto, ele exerceu a função de profeta, falando através de mensageiros humanos ou angelicais. Também depois da ascensão, ele falou pelo Espírito Santo aos apóstolos, e na glória ele continua revelando as coisas do Pai aos santos. Então Jesus, como profeta, na antiga aliança, ele, por várias vezes, nós vemos manifestações que nós chamamos de teofânica ou cristofania, que eram manifestações de Cristo antes da sua encarnação, e ali trazendo a vontade de Deus, revelando a vontade do Pai, conduzindo o povo, exercendo a função como profeta, a palavra de Deus, revelando a palavra de Deus, o verbo de Deus, até que chegou o momento que o verbo se fez carne. A palavra se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ali foi o ápice do ministério profético. Já que o ministério do profeta é revelar a Deus, Jesus, enquanto profeta, tinha a missão de revelar o Pai,
Ele fez isso de uma forma tão extraordinária, a ponto de dizer, quando solicitado por Tomé, Tomé solicitou: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem me vê a mim, eu sou a perfeita revelação do Pai. Eu vim revelar o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Claro que não está falando de mesma pessoa, mas mesma essência, divindade plena, perfeita, de um e de outro. Então, o ministério profético, que é o ministério de trazer a revelação, revelar a vontade, revelar o pensamento, revelar as obras, Jesus cumpriu esta missão. Depois da sua ascensão ao céu, e a partir de então, qual é o principal ofício que ele está executando? Está aqui, sacerdote, desde a ascensão até a segunda vinda. O livro de Hebreus descreve bem o exercício do ofício sacerdotal de Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote era uma pessoa divinamente escolhida e consagrada para representar os homens diante de Deus e oferecer dons e sacrifícios que lhe assegurassem o favor divino, e ainda para interceder pelo povo. Mas o serviço era feito com imperfeição, quer pela fraqueza do sacerdote, quer pelo tipo de sacrifício que ele oferecia. Então, a razão pela qual os sacrifícios tinham que se repetir. O sacerdote era imperfeito, precisava oferecer o sacrifício primeiro por ele, e o sacrifício que ele oferecia, por melhor que fosse o animal, o cordeiro, a vítima em si, também era imperfeito. Então aquilo precisava se repetir continuamente. Jesus, quando ele oferece o sacrifício, ele, como sacerdote, é um sacerdote perfeito. E ele, além de sacerdote, ele é o próprio sacrifício que também é perfeito. Razão pela qual não há necessidade de repetir-se o sacrifício. Na antiga aliança, aquilo tinha que se repetir, e no máximo, por serem sacrifícios imperfeitos, apresentados por um sacerdote imperfeito, o máximo que conseguia era cobrir o pecado. Jesus, o sacerdote perfeito, que também é o sacrifício perfeito, ele se oferece, e a perfeição da sua oferta é tamanha que ele não apenas cobre o pecado, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele remove. Como é que ele removeu? Ele levou sobre ele, ele assumiu toda a culpa, levou na cruz, ele pagou o preço no nosso lugar. E agora lá no céu, o que ele faz? Ele intercede por nós, ele continua nos representando diante de Deus, diante do Pai. Por isso que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Isso é a mediação, é o intercessor. Lembra que eu falei há pouco que lá na lei, quem era o mediador da lei? Era o Moisés. Quem é o mediador da graça? É Jesus. Nós temos acesso às riquezas da graça, porque o nosso mediador é Jesus. Ele nos dá acesso a todas as riquezas, a todos os favores da graça. Ele pode fazer isso. É razão porque nós vamos ao Pai em nome de Jesus. E Jesus, a epístola aos Hebreus, ele diz assim que nós temos que acessar o Santo dos Santos, ousadamente. Lá, o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano e temerosamente, cheio de medo, de temor e tal. Só que a nós é dito que nós devemos acessar ousadamente. Por quê? Que o sacerdote lá na antiga aliança ele ia com medo. Ele sabia que ele era imperfeito, ele sabia que o sacrifício que ele apresentava era imperfeito e que ele ia se encontrar com um Deus que é 3 vezes santo. Então ele ia assim, Por que é que nós podemos chegar diante de Deus ousadamente? Não é porque nós somos perfeitos, mas porque quem nos representa diante do Pai, quem é o nosso intermediário,
quem é o nosso intercessor junto ao Pai, nosso sacerdote é Jesus, nosso sumo sacerdote é Jesus, ele é perfeito, e o sacrifício dele também é perfeito. Então, nós não devemos temer, nós devemos confiar no sacrifício de Jesus, na sua mediação, e assim chegar diante do Pai. É o que diz esse próximo parágrafo. Olha, Cristo realizou um sacerdócio perfeito, as duas naturezas, humana e divina, unidas nele, o seu caráter puro e o sacrifício de si mesmo, tornam o seu sacerdócio ideal e perfeito diante de Deus. O seu trabalho sacrificial foi consumado historicamente na cruz. Seu sacrifício foi único e de valor eterno. Portanto, suficiente para a redenção da humanidade, sem que haja necessidade de qualquer outro sacrifício por parte dos homens. O trabalho de intercessão ele realizou, de alguma forma, quando esteve na terra. Porém, foi depois de oferecer o seu sacrifício que ele passou a exercer, especificamente, seu ministério de intercessão. A base da sua intercessão é o seu sacrifício. Como é que ele intercede? Vamos tentar desenhar aqui, né? Criar uma imagem para potencializar a nossa compreensão. Fazer o paralelo com a antiga aliança. No Antigo Testamento, ordenança de Deus. Se alguém cometia alguma falha, algum pecado, algum delito, e todos os seres humanos é passivo de tal, então Deus já se antecipou e prescreveu essas leis sacrificiais para que o homem pudesse alcançar redenção diante de Deus e com essa redenção ter a manutenção do relacionamento, a manutenção da comunhão. Então Deus prescreveu. Vão ter sacerdotes que comparecerão diante de mim, trazendo sacrifícios. O sacrifício será expiatório, que significa substitutivo, é o pagamento do preço pelo erro do pecador. Via de regra acontecia assim: eu cometi um pecado, eu trazia lá o cordeiro, diante do altar, colocava a minha mão sobre a cabeça do animal, confessava o meu pecado. Este ato simbólico de confissão do meu pecado com a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente, eu estava transmitindo a minha culpa para aquele animal. E a pureza daquele animal estava sendo transferida para mim. Por isso que eu tinha que trazer um animal puro, imaculado, sem defeito. Porque neste ato simbólico, aquela pureza daquele animal era transferida para mim. E as minhas máculas, os meus pecados eram transferidos para ele. Então eu cheguei ali levando um animal. O pecado está em mim. Ele é puro. Logo eu tenho que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Só que quando eu entrego o animal, coloco a mão, confesso a culpa, a minha culpa passa para ele. Agora quem é que tem que morrer? É ele. Ele morre no meu lugar e eu saio ali justificado, purificado diante de Deus, redimido. Isso vai garantir a manutenção da minha comunhão com Deus, porque os meus pecados foram ali expiados através do sacrifício daquele animal. O que acontece então quando Jesus assume em nosso lugar? Ele morre em nosso lugar, ele leva o nosso pecado, ele leva a nossa culpa. O que eu tenho que fazer? Levantar a mão para o céu, confessá-lo como meu, único, meu suficiente Salvador. Ele é meu intercessor, ele é meu mediador diante de Deus. Os meus pecados, com a minha mão estendida, eu estou lançando sobre ele. Logo, ele paga pelos meus pecados. Ele já pagou, não vai morrer de novo. O sacrifício dele foi perfeito, não precisa se repetir. Então, todas as vezes que há uma falha, eu vou a Deus, em nome de Jesus, confesso o meu pecado. Com a minha confissão é como se eu estivesse transferindo a culpa para o meu mediador e ele já morreu por ela. O que ele diz ao Pai? Pai, eu já paguei por esse pecado. Então não há necessidade de tornar a cobrar algo pelo que eu já paguei. Perdoa ele. Jesus mantém-se com as mãos furadas, que são exatamente o símbolo, a marca do seu sacrifício eterno. E aí o Pai, diante disso, o que ele vai fazer? Ele vai liberar o perdão, são as riquezas da graça. O favor imerecido
Nós só temos acesso à graça porque Jesus morreu em nosso lugar e intercede por nós. E nós, então, alcançamos o seu favor, né? Desfrutamos do seu favor. Finalmente, como rei, quando é que vai efetivamente ocorrer o reinado de Jesus nessa terra, né? De uma forma ampla, de uma forma geral? É claro que hoje ele já reina sobre a igreja, reina sobre a minha vida, a sua, o nosso coração, mas estamos falando do reinado dele no mundo e depois de eternidade em eternidade. Exatamente durante o milênio e depois no estado eterno. Os profetas do Antigo Testamento falaram de um rei que viria da casa de Davi, para governar Israel e as nações com justiça, paz e prosperidade. O anjo disse a Maria que Jesus seria esse rei. Cristo mesmo afirmou que ele era o rei prometido. Depois da sua ressurreição, ele declarou seu poder sobre todas as coisas. Na sua ascensão, ele foi coroado e entronizado como rei. Jesus Cristo é rei e já está reinando, porém não ainda de modo visível aos olhos humanos, nem de modo pleno. Mas um dia Cristo reinará à vista de todo mundo. O reino de Cristo no presente se mostra na vida das pessoas que a ele se entregam. Trata-se de um reino espiritual, no coração e na vida do crente. Porém, um dia o reino de Cristo se mostrará em toda a sua plenitude no mundo, com novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Cristo é todo suficiente para a relação do homem com Deus. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Através dele, podemos ouvir e aprender de Deus, né, como profeta. Por ele, podemos chegar à presença do Pai e ali permanecer, né, ele como sacerdote. Nele, temos segura direção da vida, da nova sociedade e do novo mundo conquistado por ele, ou seja, ele reinando sobre nós. Mas tudo isso em uma fase ainda preliminar, que avança para a perfeição e há de consumar-se na vinda gloriosa no final dos tempos. Então, que momento é esse? Mais uma vez eu vou lhe dizer, é o momento em que a pedra se desloca, atinge o pé da estátua, é quando o anticristo, é o pé da estátua, o anticristo reinando, e lá vem a pedra do céu, e dá exatamente contra o pé da estátua, e toda ela vem abaixo. O governo dos homens, o reino dos homens, é colocado um ponto final, e a pedra que desce e destrói completamente o reino dos homens, essa pedra cresce e enche toda a terra. É o reino de Jesus se estabelecendo sobre toda a terra. Então, a importância de ver a aula das 70 semanas de Daniel, que vai exatamente nos trazer também esse momento. Caminhando aí para o nosso desfecho, irmãos, vamos falar de mais algumas divisões relacionadas com a humanidade. Primeiro período, de Adão a Abraão, porque Deus vai tratar com a humanidade como um todo. Quando Deus escolhe Abraão, aí nós já temos o povo de Israel, a nação, né? Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó, Deus muda o nome para Israel e a partir daí trata com um povo específico, que vai até Cristo. Quando chega em Cristo, nós temos aí, além dos gentios e de Israel, a partir de Cristo, nós temos também a igreja. Passa a ser esse terceiro povo, que vai até a vinda de Jesus. Aí entra o quarto período, que é quando Jesus estiver reinando na terra. Vai reinar sobre os judeus e gentios, e a igreja já glorificada já estará em uma outra condição reinando com ele. Eu falei assim resumidamente, vocês vão poder ler depois, mas é essas divisões aí com a humanidade. Eu vou ler também, só ler, e vocês vão depois com calma ver, a gente vai falar em outras ocasiões, a questão das alianças. Nós temos 7 dispensações, mas temos 8 alianças. São acordos firmados entre Deus e o homem. A primeira dela foi feita no Éden, e é chamada de aliança edênica, que condicionou a vida do homem no estado da inocência. Depois
é feita uma aliança com Adão, a chamada aliança adâmica, que condicionou a vida do homem decaído, oferecendo a promessa de um Redentor. Depois que nós temos a destruição da raça humana, excetuando Noé e a sua família, quando Noé sai da arca, então Deus firma com ele uma aliança, a aliança noélica ou noética, que estabeleceu o princípio do governo humano e assegurou a continuação da vida sobre o planeta. Até que Deus escolhe Abraão. E com a escolha de Abraão, depois ali da Torre de Babel, Deus então estabelece a aliança abraâmica, que daria início à nação de Israel e concedeu-lhe a terra prometida. Lá na frente, depois do cativeiro do povo no Egito, na escravidão no Egito, e temos a libertação, o povo é conduzido por Moisés até o deserto, lá ele sobe o monte Sinai, e Deus então faz uma aliança com Moisés, a aliança mosaica, que condena todos os homens, é a aliança ali da lei. Temos depois uma aliança palestínica, que é exatamente a aliança que assegura a restauração e a conversão final de Israel, para tomar posse da terra, bem lá na frente. Temos uma aliança feita entre Deus e Davi, que promete o trono de Israel à posteridade de Davi, promessa que se cumprirá, totalmente lá em Cristo, que é filho de Davi, e com a igreja, o próprio Senhor Jesus fez uma aliança que é chamada a Nova Aliança. Foi celebrada no ato da ceia. Assegura a transformação espiritual de Israel e de todos os que creem em Cristo, tornando-os aceitáveis a Deus. Nós vivemos debaixo dessa aliança, a chamada Nova Aliança. Mais uma vez, os séculos, os três principais, já falamos dele. Depois nós temos aí, eu vou pedir para você fazer uma correção, há 4 divisões naturais do tempo, na verdade são 3, que é o tempo antediluviano, e dentro dele nós temos as dispensações da inocência e da consciência. Depois nós temos o tempo pós-diluviano, aí dentro dele estão a dispensação do governo humano, patriarcal, lei, e também a graça, que é a dispensação da igreja, ou eclesiástica, e próximo tempo, que é o tempo do reino milenial, e a partir dele entrará então os séculos vindouros, vem a eternidade. Finalmente chegamos, irmãos, faltando 15 minutos para encerrar a aula, e eu já vou encerrar em 15 minutos mesmo, não vou ultrapassar. Finalmente chegamos nas 7 dispensações. Olha quanto caminho para a gente chegar aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui nos slides. Está aí no material, mas a partir da semana que vem a gente vai começar a falar cada uma delas detalhadamente. Mas eu só quero, mais uma vez, que você entenda que nós encontramos na Bíblia as 7 dispensações. Tem gente que fala em 3, depois você vai ver na página 13, mistério, graça e plenitude, mas nós podemos colocar dentro da dispensação do mistério inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Depois vem a graça, que aqui estamos, e depois vem a plenitude, onde entra o milênio e a eternidade. Tem gente que vai falar até em 9 dispensações, 7 já está complicada, 9, vão tratar da dispensação angelical, que é como Deus se relacionava com os anjos antes da criação do homem. Então havia uma revelação de Deus para os anjos. Houve uma quebra nesse relacionamento, sim ou não, entre Deus e os anjos? Houve, não é? Uma rebelião. Houve um juízo de Deus? Houve também um juízo. E depois começa então um novo relacionamento com a criação do homem. E aí, onde entra a 9ª dispensação? Já vai apontar para a eternidade, o novo céu e nova terra. Aí já não é mais o gênero propriamente só humano, mas é o homem já revestido de glória, corpo glorificado e tal, e como vai ter esse relacionamento com Deus por toda a eternidade. Mas nos interessa aqui é esse intervalo das 7, que é onde os homens estão inseridos. Dentro delas, então, qual é a primeira dispensação? A dispensação da... Eu não vou detalhar agora.
Semana que vem a gente começa a primeira aula com revelação da dispensação da inocência. Aí eu vou dar o detalhe da revelação, como se deu, como é que era o relacionamento, o que acontecia na viração do dia, como foi a quebra dessa revelação. Foi pelo pecado, né? O pecado de quem, afinal? Quem foi que pecou? Quem pecou primeiro? Por que a Bíblia fala do pecado de Adão se quem pecou primeiro foi Eva? Semana que vem, né? Não vou falar agora. Semana que vem. Mas no estado de inocência, vai da criação de Adão até o pecado de Adão. E eu disse que cada dispensação começa com uma revelação. Deus deu uma revelação. Vamos detalhar a partir de semana que vem. E cada dispensação termina com a quebra dessa revelação, ou seja, uma transgressão, e essa transgressão traz um juízo. Qual foi o juízo que veio sobre o primeiro casal? A expulsão do Éden, não é? Deus disse que no dia que pecar, certamente morrerá. A morte espiritual aconteceu de imediato. Com a morte espiritual começou o início da morte física, as doenças, enfermidades, etc, etc. Morte emocional, o homem passou a ter medo. Eu vou falar semana que vem. Ouvi a tua voz e temi. Temor já é uma deficiência na alma. Por que você teve medo? Você não tinha medo? Todos os dias eu vinha, não tinha medo? Já é um problema na alma. Morte espiritual, morte almática, morte física. E se morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, vai entrar na eternidade morto, então vai experimentar a morte eterna. Os desdobramentos do pecado de Adão. Depois, então, nós temos a dispensação da consciência, que vai da entrada do pecado no Éden até o dilúvio. Então, já está até posto aí qual foi o juízo ao final desse período dispensacional, o dilúvio. Próxima, dispensação do governo humano. Do dilúvio sai Noé, sua família da arca. Deus dá a Noé e a sua família o governo sobre a terra, por isso a gente fala do governo humano, o governo dos homens sobre toda a terra, vai dar as orientações, só que o homem transgride mais uma vez a lei de Deus, porque a lei de Deus era para ele se espalhar e governar toda a terra, mas eles resolveram ficar restritos em um lugar, construir uma torre e não sair dali. Qual foi o juízo que veio então? A Torre de Babel, na verdade, o juízo foi a confusão das línguas, né? A Torre de Babel era o empreendimento que eles estavam fazendo. O juízo foi a confusão das línguas, e até hoje a gente sofre aí com esse juízo aí, a confusão das línguas. Próxima dispensação, aí Deus vai escolher um homem, no capítulo 12, ele escolhe quem? Abraão, e essa dispensação vai da chamada de Abraão até a promulgação da lei lá no Monte Horebe. Só que Deus dá a lei, Deus se revela a Abraão, de Abraão Isaac e Jacó, Jacó muda o nome para Israel, Israel seus filhos, e a ordem era que eles povoassem a terra que Deus havia dado a Israel. Quando eles vão para o Egito para se livrar, e Deus havia mandado José na frente, mas eles não voltam, eles ficam lá. Começaram a gostar da terra de Gósen, foi ficando. Qual o juízo que Deus mandou sobre eles lá? A escravidão dos hebreus lá no Egito. O juízo. Até que Deus enviou um libertador, 430 anos depois. Esse libertador foi Moisés, que tira o povo do Egito, leva eles até o Sinai e lá firma com ele a dispensação da lei. Essa aqui vai desde a promulgação lá no Horebe, o Sinai, até o Calvário. Só que o povo transgrediu demais a lei de Deus. Demais. Transgrediu, se dividiu, reino do norte, reino do sul. Deus enviou um juízo sobre o reino do norte, que foi o cativeiro assírio. E qual o juízo que veio sobre o reino do sul? O cativeiro
babilônico. E é exatamente aqui que começa a chamada, o período de tempo dos gentios, que é quando os gentios entram lá na terra de Israel e começam a governar aquela terra, e até hoje não tem um rei reinando lá. É uma democracia parlamentarista, mas muita interferência internacional, conflitos, não tem o governo da terra. Israel não tem. O território de Israel, quem tem a oportunidade, eu espero ainda ter um dia, vai a Jerusalém, um bairro é de cristão, um bairro é de judeu, um bairro é de palestino. Se os habitantes daqui pisar ali, dá guerra. Se o daqui pisar ali, dá guerra. Não tem o domínio do território deles. Estão sob dominação gentílica. Até que vem Jesus e estabelece, então, a dispensação da graça. É o tempo da graça de Deus oferecida aos homens. Vai do sacrifício no Gólgota, essa dispensação vai até o arrebatamento da igreja. Qual o juízo que virá sobre os homens depois do arrebatamento da igreja? A grande tribulação, mais um juízo. Com o findar da grande tribulação, nós temos o retorno de Jesus em glória para estabelecer o seu reino na terra, o reino milenial, que por sua vez é a última ou a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio, tempo do governo de Cristo na terra, que vai da manifestação gloriosa até o grande trono branco. Porque no final do milênio, no milênio Satanás estará preso, no final ele é solto, ele arregimenta as nações que se levantam contra Cristo, cai fogo dos céus, destrói, e aí nós temos o último juízo, que é um grande trono branco, também chamado de juízo final. É o último juízo, o último julgamento, juízo final. Então nós temos aí cada uma das dispensações, nós vamos ver a partir da semana que vem, mais detalhadamente, cada revelação, cada ato de rebeldia ou transgressão e, consequentemente, cada juízo de Deus. A gente vai ver os detalhes na próxima semana. Aí, no final da página 13, apenas mostrei a questão aí das dispensações. O pastor Alderi Nelson Rocha, ele divide em 3, mas nós conseguimos colocar as 7 dentro dessas 3, que é a do mistério, e dentro dela está a inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Temos a da graça e da plenitude, onde entra o milênio e a eternidade. Permitindo Deus, na próxima semana daremos início, na página 15, à dispensação da inocência. Mais uma vez eu agradeço muitos irmãos terem vindo. Espero que essa aula não tenha trazido sobre os irmãos um desejo de desistência, que a aula foi mesmo pesada, mas foi só essa. A coisa vai ficar mais leve de novo a partir da semana que vem. Volto a recomendá-los, tornem a ver, leiam sobre o assunto, se aprofundem, vai ser muito importante, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus, encerrar essa aula, aos irmãos que acompanharam à distância, muito obrigado a todos aí, os irmãos espalhados pelo Brasil, nossos alunos na Argentina, no Peru, em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Deus abençoe todos vocês. Espero também que revejam a aula, todos aprender bastante para a gente continuar avançando. Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite nós te damos graças por mais esta abençoada aula que aqui tivemos. Nós sabemos da complexidade da mesma, a dificuldade, o assunto não é simples, mas com a ajuda do Teu Espírito, com o nosso esforço e dedicação, por certo, alcançaremos o aprendizado necessário para termos o melhor, ó Pai, a melhor interpretação da Bíblia, extrair a melhor revelação da Tua Palavra para aplicarmos a nossas vidas e também ministrarmos a tantos quantos o Senhor nos levará a ministrar. Pedimos a bênção agora no retorno aos nossos lares, leva-nos em paz, guardados, protegidos, é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, até a próxima quarta, permitindo-nos o Senhor.